Certo? Então, eu quero ler com vocês o livro de Ezequiel no capítulo 8. O tema dessa mensagem: o que eu posso fazer para afastar Deus do meu santuário? É uma expressão muito usada na Bíblia. O que eu posso fazer para expulsar Deus da minha vida? Muita gente diz, irmãos, que Deus, Ele é inclusivista, quer dizer, Ele não deixa ninguém ser excluído da vida dele. Não é bem assim. Tem ações que a gente faz que podem fazer a gente dizer: Deus, fique lá onde você está, na China, no Japão, mas na minha vida não. Se vire para lá, comigo não. Então você vai ver essas expressões aqui na Bíblia, quando o próprio Deus diz que ações da minha vida podem fazer Deus se afastar de mim e de qualquer outra pessoa. Quero ler então o livro de Ezequiel. Ezequiel, meus irmãos, foi alguém usado por Deus para, eu quero capítulo 8, para falar para o povo de Deus, mais ou menos no ano 600 a.C. O único povo chamado povo de Deus dessa época era um povo chamado Israel. Então os profetas que vieram antes de Cristo, que estão registrados na Bíblia, suas mensagens era para Israel, suas mensagens, geralmente porque era um povo desviado. Cada geração que passava, o povo piorava seu relacionamento com Deus. Então era preciso Deus levantar alguém que no Antigo Testamento era chamado de profetas. Então teve Ezequiel, Jeremias, Isaías, Amós, etc. E esse aqui exatamente, no capítulo 8, Deus está falando disso, que Deus havia saído totalmente do meio deles. Eles tinham religião, eles tinham um prédio para adoração. Todo sábado eles tinham um costume de ficar o dia inteiro orando, adorando no templo. Isso passava de geração a geração, sempre foi assim. Israel, todo sábado dentro do templo, o dia todo. Não é como nos cultos por aí nas igrejas, que a gente fica 1 hora, 2 horas, já quer ir embora. Não, Israel era o dia todo, todo sábado. Mas Deus via os problemas que Israel construía para colocar como se fosse um muro entre eles e Deus, mesmo tendo louvores, mesmo tendo pregadores, mesmo tendo oração nos cultos. Olha aqui o que ele diz, 8, Ezequiel, verso 6, só vou ler o verso 6, diz, quem já achou, diga glória a Deus. Diz assim: disse-me, filho do homem. Quer dizer, Deus disse para Ezequiel, Deus deu uma mensagem para ele dizer para o povo. Disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas verás ainda maiores abominações. Então, meus amados irmãos, se você depois ler desde o verso 1 até o 6 do capítulo 8 e outras mensagens que estão dentro do livro de Ezequiel, você vai ver que um dos problemas de Israel era colocar ídolos dentro da igreja, do prédio. Nessa época, Israel
tinham uma mistura religiosa, como existe muito no Brasil. Ídolos, idolatria dentro da religião. Eles oravam a Deus, mas também oravam pedindo coisa para ídolos. Eles serviam Deus e aos ídolos. Já na Bíblia também Jesus disse em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você ama um ou despreza o outro. Ou você se dedica a um, ou você não se dedicará ao outro. Então Deus sempre quis que a gente escolhesse a quem vamos servir. Quando Deus veio para o planeta Terra, se manifestando através dos profetas, Ele decidiu avisar: ou é comigo, ou tchau, ou é com teus ídolos, ou vai com eles e me larga de mão. Aqui está dizendo que Deus estava se afastando do santuário. Que era o santuário? No passado bíblico, ou melhor, na época de Ezequiel, por exemplo, o santuário era um prédio físico, como esse prédio aqui, ó, onde estamos hoje. Estamos em Tiquara, Alcântara. Estou falando por causa de quem está no YouTube agora me ouvindo. Nós estamos agora entrando em Venezuela, Colômbia. Entrou inclusive um pastor de Colômbia, chamado pastor Cabaleiro, falou para mim: eu estou te ouvindo aí, meu irmão. Estamos aqui em Colômbia. Ele com a voz colombiana: nós estamos aqui te ouvindo, continua aí, nós estamos recebendo. Então nós estamos em vários países também, em áudio todo dia, 80 minutos de áudio todo dia pelo Zap. Tem muitos grupos de WhatsApp nos ouvindo, e também em vídeo. E eu estou então explicando. Estamos em Tiquara, Alcântara, Maranhão, e hoje é domingo, um culto de domingo. Ponto. Então, na época de Ezequiel, o templo era um prédio físico. Quando Jesus veio, o prédio, diga para teu irmão: o prédio sou eu. Diga para ele: o prédio sou eu. Quando Jesus veio, disse que o principal prédio para Deus morar dentro, Paulo disse: nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:15 em diante. Aí olha só, quando Jesus veio, ele disse que existe a possibilidade de, quando Deus não morar no templo e ele sair do templo, que somos nós, que ele chama de casa, Mateus 12:43 ao 45, ele diz: se Deus sair daquele templo, o diabo vem morar dentro. Olha aí, perigo! Quando Deus não habita, o diabo habita. Mateus 12:43 e 45. Eu vou repetir o texto, que eu, graças a Deus, tenho ele aqui na minha cabeça. Diz assim: isso Jesus está dizendo para o mesmo povo que Ezequiel pregou, apenas uma geração diferente. Ele disse para Israel: quando o Espírito tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, não encontra, e diz: vou voltar para minha casa de onde eu saí. Chega lá e encontra a casa limpa, adornada, mas vazia, e diz, Jesus disse, aí ele dá uma volta, o diabo que estava lá antes, morava antes naquela casa, saiu porque Deus começou a morar dentro. Aí o diabo chega lá, Deus não está morando dentro. Aí o que ele faz? Peraí, olhou a casa, não tem ninguém, não tem dono. É como se fosse uma igreja dessa quando não tem culto, não tem ninguém. Aí o que ocorre? O diabo faz. Jesus disse, Mateus 12:43 ao 45, ele disse, ele vai, aquele demônio vai, pega mais 7 demônios. E Jesus disse, demônios piores do que ele mesmo quando habitava lá, entra naquela casa. E Jesus disse no verso 45, serão os atos deste homem muito piores do que os anteriores.
Aí ele olha para Israel assim que está ouvindo e diz: assim vai acontecer com essa geração perversa. Eu sei que hoje a gente não quer isso nas igrejas, o que? Essas pregações para dizer: olha, ou você anda com Deus ou com o diabo. Existem coisas que nós fazemos que afasta Deus. Uma delas, Romanos 8:9 diz: quem anda na carne não tem o Espírito Santo, e quem não tem o Espírito Santo não pertence a Cristo. Romanos 8, verso 9. Eu sei que multidão de igreja domingo é só cantar, cantar, cantar. Tem crente que vai uma vez na vida numa igreja, não ouve isso, morre e vai cheio de demônio pro resto da vida. E ninguém diz isso. Ponto. Então o que eu quero falar para você, na época de Ezequiel, uma das coisas que afastavam Deus era o ídolo. Eu quero falar para você sobre ídolos. Como isso é perigoso. O que é um ídolo que pode afastar Deus? Olha, ídolo é tudo que substitui Deus. É como na Bíblia compara a gente com uma aliança que se deve fazer com o esposo. Ele diz na Bíblia que a igreja é a esposa e Deus é o esposo, por causa de uma aliança, uma simbologia. 2 Coríntios 11:3, Paulo diz: quero te apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam enganados e se apartem de Cristo. Então na Bíblia tem essa simbologia. O marido é o próprio Deus, a esposa, Cristo. Quando aquela mulher, ela decide ter mais um marido, ou mais 2, ou mais 3, aquele casamento acabou. Não é assim não? Aquele casamento não existe mais. Principalmente quando o marido diz: você não vai largar isso aí não? Não, estou apaixonado pelos meus maridos, não solto nunca meus ídolos. Aí ele: então vai-te embora, segue tua vida. É assim que é Deus. Sabe onde que está escrito? 2 Coríntios 6, 14, 18 diz: não te prende a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem Deus com os ídolos? Sai deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toque nada imundo, e eu te receberei, e eu vou ser para ti pai, e tu vais ser para mim filho e filha, diz o Todo-Poderoso. Então, Deus, irmão, Ele não habita onde tem alguém que substitui Ele. Nunca troque Deus por nada. Não deixe tribulação nenhuma da sua vida trocar teu Deus, porque senão Ele diz aqui que Ele se afasta da gente. Eu vejo agora a Xuxa. Ontem eu assisti um programa, que eu sempre procuro coisa no YouTube para me despertar, para mim melhorar. E ontem um pastor jogou uma mensagem da Xuxa. Sabe o que ela disse? Temos que mudar a Bíblia. Temos que tirar todos os versículos que falam de ódio e colocar versículos que falam apenas de amor. Olha que loucura! Vem cá, meu irmão, você seria um pai que toda vez que vê seu filho errando 1000 vezes, toda vez: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo 1000 vezes? Não, irmão, você iria falar para ele. Deus é assim. Então eles querem um Deus que não fala para onde eles estão indo. Eles querem um Deus que não diga: o diabo vai te levar para o fogo. Eles querem um Deus que não diga: você está cheio de demônio. Porque quer viver com Deus e com os ídolos. O que é o ídolo? Eu repito: tudo que substitui Deus, tudo o que substitui o que Deus fala, tudo que substitui a palavra de Deus é idolatria. Tanto que Paulo, eu vou falar agora de idolatria, irmãos. Quando Jesus chegou
ele disse isso bem aqui para Israel. João 10. Ele diz: vocês são deuses. Vocês são deuses. Sabe por que ele disse isso para Israel? Vocês são deuses? É João 10, né? Tá aqui, é João 10, 33 em diante diz: os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu Jesus: não está escrito na vossa lei, vocês são deuses? Então o que é isso? Que lá ele está citando o Salmo 82, é o Salmo 82 que ele está citando, que está escrito lá na época de Davi, 1000 anos antes de Cristo, que Deus já avisava para Israel: vocês são deuses. Quando eu me torno um Deus na visão do único Deus, irmão, é quando eu digo: eu que mando em mim, não pregue isso que eu não aceito, rejeito essa mensagem, como Israel já rejeitou Cristo. Cristo foi crucificado, sabe por quem? Povo de Deus. E Jesus disse: então tu é Deus. Porque, irmão, quem diz que é autossuficiente, porque não precisa de nenhum tipo de direção do único Deus, Deus está dizendo: então tu é Deus. Ah, tu é Deus? Então te vira. Enfrenta o que está preparado lá onde os deuses estão, no inferno, no fogo eterno. Ou melhor, todos os que rejeitaram a palavra, porque disseram: não pregue para mim, não quero saber se eu tenho o diabo ou não tenho, não fale isso que eu não quero ouvir, e morrem rejeitando a verdade, estão lá. Quando chegar lá vão ver que eles são menores do que formiga. Fogo eterno. Lá tem demônios perigosíssimos, irmãos. E é isso que Jesus veio dizer: se eu não me submeto a Deus aqui, tem um me esperando lá no fogo eterno do Apocalipse 20, 10 ao 15, lago de fogo. Eu quero falar dos ídolos. Deus não quer que a gente seja visto como deuses, viu, irmão? Então, toda vez que você ouvir a pregação, se humilhe. Uma das características de quem quer ser Deus, na visão de Cristo, ele não se humilha. De Deus: eu estou errado, sou idólatra, sou amante de mim mesmo. Aí Deus um dia vai chamar a atenção e diz: rapaz, tu foste na terra, assumiste o papel que é meu. Tu pregaste tuas idolatrias para os outros, com teus conselhos, com teu estilo de vida, dizendo: ninguém me manda, eu uso o que eu quero, faço o que eu quero, eu mando em mim. Aí você vai ter que se justar conta com Deus. Bem, eu quero falar sobre os ídolos. Eu notei alguma coisa aqui. Na Bíblia tem algumas coisas que diz que a gente pratica porque não obedece a palavra, e Deus nos chama de idólatras. Por exemplo, Colossenses 3, versos 5 e 6 diz: a avareza é idolatria. Ídolos que a gente coloca no lugar de Deus, uma delas é a avareza. Eu não estou mais nem dizendo sobre Deus falar e a gente não atender, aqui já é outra área. O que é a avareza, irmão? É quando você diz: meu dinheiro é meu, quem manda sou eu, uso no que eu quero. Pastor pode falar 1000 vezes sobre a área financeira, para mim não me interessa. Quem manda sou eu, quem trabalha sou eu, gasto no que eu quero. Aí Deus diz: mas e a obra de Deus? Não interessa. 613 mandamentos existem só no Novo Testamento, no Antigo, um para cada área. Imagina o Novo Testamento, que é muito mais mensagens diárias da nossa vida que Deus quer tratar, para Deus usar a gente naquelas áreas. E quando fala da área financeira, não, Deus, essa área não me toque, não quero ninguém pregando sobre isso. Já teve até falsos profetas dizendo: dízimo, não pregue que isso é mentira.
Aí Deus diz: então tu é Deus. Então tu é Deus, porque tu está inventando uma doutrina. O Novo Testamento, irmão, pra você ter uma ideia, por que você não encontra a palavra dízimo no Novo Testamento? Ela aparece 2 ou 3 vezes só. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que no Novo Testamento a igreja primitiva dava tudo. Tudo. Final de Atos 2, final de Atos 4 diz: eles vendiam suas fazendas, tudo que eles tinham, entregava para os apóstolos. Eles vendiam e repartiam com quem tinha necessidade. Daí que surge o texto de Atos 2, 42 em diante. Tinham tudo em comum. Sabe por que Jesus disse para o jovem rico: pega tudo que tu tem, vende das pobres, terás tesouro no céu e me segue. O jovem rico, a Bíblia diz, ele tinha muitas propriedades e fazendas e foi embora. E Jesus disse: quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Pastor, onde está escrito isso? Mateus 19, não é isso? Pega aí tua Bíblia, deixa eu ver se é mesmo. Jesus disse, está aqui, Mateus 19, 24. É mais fácil, Jesus dizendo para Israel e para o jovem rico: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí o discípulo da pergunta aqui no outro versículo: Senhor, então, quem é que pode ser salvo? Então o que eu quero dizer para você: idolatria não tem salvação, a não ser que eu me arrependa, me humilhe, digo: Deus, eu estou errado nessa área aí, Deus, eu gasto o que eu quero, faço o que eu quero, a obra de Deus não me vê, nada que Deus faz através de mim nessa área, não quero ser usado. E Deus diz: então tu é Deus nessa área, né? E a Bíblia diz que adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Mateus 16, 26. Bem, tudo que eu estou falando aqui, eu preciso que você ore, porque tem muita gente que por ele ser Deus, ou melhor, por ele ser soberbo, tanto, sai de ouvir uma mensagem dessa e sai insultando, e diz: eu vou para a igreja do falso profeta, que lá nunca prega essas coisas, e morre lá e vai para onde? Se ele morreu como Deus, soberbo, Deus não pode tratar com ele, porque ele diz: eu que mando mesmo, pastor não me manda. Uma vez uma irmã disse para mim, lá da nossa igreja, ela dentro de casa, uma confusão dentro de casa, ela com o marido dela, e ela disse: vou falar para o pastor Wagner que você está chamando aqui um monte de palavrão aqui dentro de casa. Aí ele disse: diga para o pastor Wagner que ele não me manda. Aí o dia que ele apareceu na igreja, eu chamei ele separado e disse: meu irmão, você disse que eu não te mando? Você está certíssimo, você está certo, só tem um problema: o ensino da Bíblia é que manda. Jesus disse: se tu me ama, guarda a minha palavra. João 14, 20 e diante. Então, quando você recusa a ouvir, você não está recusando aquele que está pregando, você está recusando o próprio Deus. Você está dizendo: Deus, não te amo, eu amo a mim mesmo, minhas idolatrias. Quero falar sobre os ídolos, porque na Bíblia diz: o idólatra só parte no lago de fogo, Apocalipse 21, 8. Isso é para mim e para você. Se eu não tiver Deus, como a Bíblia diz, que eu tenho que amar Deus acima de todas as coisas, de todo o meu entendimento, de todo o meu coração, isso é o primeiro grande mandamento. Deus não quer que eu ame alguém ou alguma coisa mais do que aquilo que Ele já falou, porque isso vai nos abençoar, vai nos dar galardão, vai trazer proteção, porque Ele vai andar conosco. Pior é quando Ele não está conosco e a gente vive uma religião de engano, inútil, perda de tempo. Enquanto isso, o diabo atacando, trazendo tribulação dentro de casa, na saúde, nos filhos, idolatria. Filipenses 3, idolatria nos crentes. Estou encerrando, que horas são? Quem pode me dizer aí? Ninguém trouxe relógio? Então vou encerrar agora com essa palavra. Idolatria pode passar
o trabalho aqui com a minha esposa, a pastora Rogelma, que o pai dela, que dirige o culto aqui, pastor Edilson Lins, passou para ela a direção do trabalho. Então ela vai fazer as considerações. E idolatria, Filipenses 3, amém, 16 em diante diz: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos. Tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que andam assim, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Agora o verso 19, é o centro da idolatria. Filipenses 3,19 diz: o fim deles é a perdição, o Deus deles com D minúsculo é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. O verso 20 diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. Vamos ficar em pé, orar para a gente passar a mensagem, para ela fazer as considerações finais e orar encerrando. Antes eu quero orar